Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas. Elas são um conjunto de ações e decisões governamentais ligadas direta ou indiretamente à população. Hoje eu estou aqui com a Kate de Moraes, que já atuou na política de assistência social, para falar um pouco sobre o assunto. Então, Kate, como funciona a política de assistência social? A política de assistência social, ela vem como um diferencial a partir de 1988, com a Constituição Federal, e ela vem como um direito do cidadão e dever do Estado. E essa política ela é organizada em níveis de proteção. Tem a proteção social básica, que ela vai auxiliar a comunidade, ela é organizada, e instalada em regiões com maiores índices de vulnerabilidade social, então ela vem como um apoio, acesso à garantia de direitos e também como prevenção para eventuais violações de direito, acesso à renda também, e tem também o CREAS, que é um equipamento de média complexidade, que ele vai fazer o acompanhamento de famílias que já vivenciaram alguma situação de violação de direito, mas que a família, a pessoa, o indivíduo, eles ainda têm os vínculos familiares protegidos, Existem os vínculos familiares e também tem a alta complexidade, que é quando romperam os vínculos familiares, Que daí a pessoa em situação de rua ou também a criança que teve a destituição do poder familiar ou até mesmo a criança que naquele momento foi afastada para que a família fosse acompanhada e ela pudesse retornar ao lar. E como as pessoas fazem para ter esse atendimento, para ser encaminhadas para o CREAS e ter o atendimento de assistência da política? Elas podem procurar de forma espontânea, então nos bairros, Por exemplo, aqui em Blumenau, se eu não me engano, tem 6 CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e também tem o CREAS. Ou ela também pode ser encaminhada através de unidades de saúde, de hospitais, de toda a rede, da justiça. Então, ele vem atendendo as demandas espontâneas e também como encaminhamento de outras políticas públicas, de saúde, de segurança pública. E qual a importância da política de assistência social para a população? A política de assistência social, além de fazer parte desse tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e assistência, ela vem também como garantia de direito para a população e como proteção social, principalmente para as famílias, porque ela tem a centralidade na família, Então, ela vem como garantia de direito, como apoio social, Então, existem equipes interdisciplinares para acompanhar essa família, para compreender todo o contexto e toda a realidade social, a fim de garantia de direitos e também proteção social. E para falar um pouquinho mais com a gente sobre este assunto, eu converso agora com a professora Cleide Gesseli, que é diretora do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, professora do curso de Serviço Social e coordenadora da especialização em políticas públicas que a FURB oferece por meio do Instituto FURB. Cleide, o cidadão percebe quando ele está fazendo uso de uma política pública? Olha, Alessandra, muitas vezes não. Muitas vezes ele não tem essa compreensão. Quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem que pensar de uma maneira muito mais ampla, pensando todos os aspectos econômicos, políticos e sociais, quando a gente pensa desde a implementação, a execução das políticas públicas, Então, de maneira geral, os usuários que utilizam as políticas públicas, seja assistência social, seja saúde, seja habitação, a gente ainda tem muito uma relação de uma troca de favor e não enquanto uma política pública na esfera do direito. Então, a gente ainda tem que desconstruir muitos mitos ainda que perpassam as políticas públicas. Como a gente viu na reportagem, na entrevista com a Kate, as políticas são organizadas inclusive em nível de complexidade, para esse usuário, enfim, para esse cidadão, de fato ter um atendimento dependendo do nível que ele demanda. Essa operacionalização, como é que ela acontece?
Olha, Alessandra, a gente tem hoje políticas públicas, né, de segurança pública, habitação, mas eu vou focar especificamente na política pública de saúde e assistência social. As duas políticas públicas, elas atingem um percentual enorme da população brasileira, né, que são hoje, tanto a saúde quanto a assistência social, eles estão organizados em sistemas únicos, né, então o Sistema Único de Saúde e o Sistema Único de Assistência Social. Então, quando a gente pensa essa grande política pública, a gente também pensa como que a gente vai levar esses serviços até a população. Então, quando a gente pensa em questões de complexidade, a gente está pensando de fato, né, uma proteção básica, tanto na saúde quanto na assistência social, que é para trabalhar a prevenção, né, fazer o fortalecimento de vínculos, especificamente na política de assistência social, e na saúde fazer a prevenção da saúde e a promoção da saúde. Aí a gente vai indo para outros níveis de complexidade, que é a proteção de média complexidade. Então, na saúde a gente vai trabalhar através das policlínicas, né, especificamente já quando a gente sai da questão da prevenção, já vai direto para o problema mais recortado. E na assistência social, a gente vai trabalhar com todos os serviços que vai trabalhar com a violação do direito. Então, o atendimento à mulher vítima de violência, as crianças também vítimas de violência. Então, é um trabalho mais especializado de média complexidade. E na alta complexidade, a gente trabalha quando o direito já foi totalmente violado, né? Se a gente pegar a política de assistência social, a gente vai trabalhar principalmente com as questões de abrigamento, então os asilos, as instituições de longa permanência, né? As casas que recebem as crianças que foram destituídas, né, do poder familiar. Então, quando a gente chegar, né, na alta complexidade, esgotando onde que a gente já esgotou todos os recursos, tanto da básica quanto da média complexidade. E quem define, quem estrutura essas políticas para que elas funcionem assim na sociedade? Olha, as políticas públicas, eu sempre falo que é um movimento de tensionamento entre Estado e sociedade civil. Então, as políticas públicas, elas nunca são organizadas só pelo Estado ou só pela sociedade civil. É uma articulação desse tensionamento a partir de demandas colocadas na sociedade. Então, quando a gente pensa o Sistema Único de Assistência Social, por exemplo, ele foi um movimento amplo de discussão através das conferências nacionais, né, as conferências municipais, estadual e depois a Conferência Nacional de Assistência Social. E essa foi uma demanda da Conferência Nacional de Assistência Social para pensar Sistema Único de Assistência Social. E a partir dessa demanda, né, é colocado na agenda pública para o governo, né, federal, e a partir daí é todo um movimento, né, de mobilização até a gente conseguir a aprovação também no Congresso e formatar ela em termos de lei para que a gente consiga daí operacionalizar ela em todos os municípios do Brasil. A Brenda conversou mais um pouquinho com a Kate sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Quais eram os casos mais recorrentes? No equipamento que eu atuava, que era o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no serviço PAEF, que é um serviço especializado de acompanhamento a famílias e indivíduos, as famílias, né, que eram acompanhadas, famílias e indivíduos, as situações mais recorrentes eram de violência doméstica, violência sexual contra crianças, adolescentes, mulheres, também tinha violência contra idosos, pessoas com deficiência, conflitos familiares, né? Quais os caminhos que as pessoas seguiam após entrar na política de assistência social? Nós fazemos o acolhimento da família para compreender qual que é a demanda e identificar todas as vulnerabilidades sociais que envolvem aquela família. Então, nós tentamos articular com a rede, por exemplo, se a família necessita de acesso à saúde, então a gente faz toda uma articulação com a saúde, são feitos atendimentos individuais, psicossociais, né, que as famílias comparecem, são realizadas visitas domiciliares, também
tem acesso, tem os benefícios eventuais, que às vezes podem auxiliar na alimentação. A família que vivencia a situação de vulnerabilidade socioeconômica também pode acessar. Então, são feitos e utilizados diferentes instrumentos que a gente chama no serviço social de técnico operativo, né, que eles vão auxiliar a família, vão nessa busca de garantia de direitos e também no acompanhamento para enfrentar, principalmente no CREAS, a violação de direito, né? O que as pessoas precisam fazer para chegar até a assistência social? Elas podem ser encaminhadas através de outras políticas, né? E a assistência social, ela vem, a gente tem essa ideia do conselho tutelar, que é separado da política de assistência, ou a política de assistência muito com esse viés de cobrança da família, né? Mas ele vem sim como garantias de direitos, né? Para que a família tenha um espaço dela, né? Para ter o apoio, seja emocional, o apoio social, né? E também a garantia de direitos que eu tanto falo. Bom, como a gente viu aí a Kate comentando também em relação à questão do papel do Estado na elaboração das políticas públicas, né? E uma das disciplinas da especialização é justamente a reforma do Estado. O que é estudado nessa disciplina, Cleide? Olha, Alessandra, essa disciplina, ela é uma das primeiras que é ofertada, né, no curso de especialização de políticas públicas, e ela possibilita aos profissionais que vão fazer essa especialização de ter uma leitura macro, né, do Estado, tanto internacional quanto brasileiro. Então a gente vai pensar, né, historicamente como é que o Estado, né, foi sendo construído ao longo, né, das décadas, né, e pensando particularmente a realidade brasileira. Então a gente pensa como é que o Estado foi construído, como é que ele foi se moldando, né, e pensando quais foram as reformas que o Estado foi passando ao longo então das décadas, né, desde a década de 30, 40, 50 e principalmente a partir da Constituição de 88, como é que ele se reorganizou, como é que foi essa reforma do Estado, quais são os impactos, né, de projetos econômicos internacionais que influenciam diretamente o Estado brasileiro. Então a gente fala, né, entender essas reformas do Brasil é de extrema importância para entender como que as políticas públicas foram sendo construídas, principalmente, como eu falei, a partir da Constituição de 88. E essa especialização, ela é multidisciplinar, profissionais de várias áreas podem cursar e podem saber um pouco mais sobre políticas públicas. Sim, com certeza. Na verdade, é uma especialização que ela é interdisciplinar, porque agrega, né, várias formações profissionais, desde o serviço social, psicologia, pedagogia, da contabilidade, administração, né, a pedagogia, toda a área da saúde também, desde médicos, enfermeiros, né? Então a gente tem uma possibilidade bem interessante, né, de todos os profissionais que vêm hoje exercendo a profissão nas políticas públicas via, né, tanto na esfera municipal, tanto na esfera estadual, como também em organizações da sociedade civil, né, as ONGs, né? Então a gente tem essa possibilidade de fazer essa formação que atinja, né, o total dessa interdisciplinariedade que hoje compõe as políticas públicas. E os profissionais atuam de que forma na sociedade? Como eu posso propor uma política pública? Por exemplo, posso operacionalizar uma política pública com os conhecimentos adquiridos nessa especialização? Como eu me qualifico para o mercado? Essa especialização, ela tem um diferencial, a gente pode falar assim, que ela possibilita tanto o profissional que já está lá no exercício profissional, que já está lá vinculado a uma política pública de saúde, de assistência social, de habitação, para qualificar o seu exercício profissional, pensando, né, especificamente aquela política, muitas vezes com possibilidade de ampliar o seu olhar sobre aquela política, entendendo, por exemplo, Alessandra, sobre orçamento público, que é uma das disciplinas que a gente vai ter na nossa especialização. Muitas vezes a graduação, por mais generalista que ela seja, ela não dá conta, muitas vezes, de aprofundar alguns itens específicos.
Então, por exemplo, orçamento público é de extrema importância e interesse para os profissionais entenderem, né? Como é que é o orçamento público da saúde, da assistência social, da educação, da habitação, né? Para a gente entender até os limites institucionais do nosso exercício profissional, de pensar, por exemplo, qual o valor do serviço que eu estou operacionalizando, do programa e do projeto, né? Quanto de orçamento foi destinado para a política de saúde, de assistência social. Então a gente instiga também os profissionais a olharem diferente a partir de vários aspectos das políticas públicas, dando um maior conhecimento para que eles possam de fato exercer com maior interação, né, com um olhar diferenciado sobre aquela política, possibilitando até um fortalecimento da própria dinâmica, né, tanto das políticas públicas quanto da sociedade civil, que é o que utilizam, né, eles utilizam as políticas públicas. Cleide, muito obrigada pela entrevista e se você ficou interessado, procure pela especialização em políticas públicas no site da universidade. O Preciso Saber volta na semana que vem. Até lá!